Eu não sei se você já parou para pensar nisso, então quero avisar você que ainda não pensou nisso. Você está em guerra. Eu estou em guerra. O mundo está em guerra. Na semana passada, o pastor Fanuel iniciou essa temática falando onde iniciou essa guerra. A guerra que começou lá no céu. A Bíblia chama isso de mistério. Como é que pode, no lugar perfeito, no lado do trono de Deus, do Pai, surgir um ser que se rebela? Surgir um ser que coloca em risco toda a história da existência. E ele explicou aqui, usando os textos bíblicos, como que Satanás ele se rebelou, e houve uma peleja no céu e ele foi expulso dali. Ele foi expulso. E quando eu penso sobre essa questão, sobre estar em guerra, eu me lembro de algumas histórias da minha vida que me fizeram lembrar disso e pensar nisso. Eu queria contar duas aqui pequenas para você entender a intensidade dessa frase, estamos em guerra. Eu tive a oportunidade de tomar um de jejum com um amigo, alguns anos atrás, alguém que morou muito tempo na rua. Na verdade, toda a infância dele foi uma vida de um morador de rua. Mas ele hoje é um empresário de sucesso, empresário muito forte aqui no Brasil e tem negócio também até no exterior. Analfabeto, mas extremamente uma pessoa sábia, aprendeu com a vida. E nesse dia, quando nós estávamos ali tomando desse jejum, ele me ensinou uma lição que marcou a minha vida. Ele é bem mais velho do que eu, e ele sentou assim, de frente para mim, e falou assim: pastor, eu só cheguei onde eu cheguei porque eu entendi que eu tenho que ser esperto. Ele usou essa expressão. Me observe, ele falou. Olha como eu estou sentado aqui. Ele estava sentado de frente para a rua, de costa para a parede, não tinha ninguém atrás dele, nem como passar por trás dele. E ele disse assim para mim: em todo lugar que eu chego, eu sento assim, eu não fico... Ele usa essa expressão, né, uma expressão assim meio, bem popular, né? Eu não fico vacilando, não. Eu sento aqui e fico observando, porque eu não sei ler. Eu não sei ler letras, ele falou. Mas eu sei ler pessoas e sei ler também ocasiões. Eu fico observando o que está acontecendo ao meu redor para não passar a perna em mim, para eu não cair em qualquer situação. E assim eu cheguei onde eu cheguei. Aí ele falou assim: fique esperto. Pensei, uau, que lição, hein? Nunca tinha parado para pensar nessas coisas, que eu tinha que ficar observando e tudo, né? E algum tempo depois, alguns meses depois, eu tive a oportunidade de visitar a minha cidade e encontrei com um amigo de infância meu. E hoje ele já é pai de família e tudo, e ele é policial militar. E ele era uma pessoa assim muito tranquila, sempre muito brincalhão, continua sendo. Mas eu percebi algo diferente nele. Nós nos encontramos na rua e começamos a conversar, né, dois amigos, assim, muito tempo que não nos víamos. E ele, enquanto estava conversando comigo, ele virou de frente, meio de lado para mim, de costa para o lado da rua, e ficava toda hora assim, paciente, olhando, né, para um lado e para o outro. Qualquer coisa que passava, uma moto, ele já ficava assim, mais esperto. Aí eu falei assim para ele: amigo, o que está acontecendo? Ele falou assim: meu amigo, depois que eu entrei para a polícia militar, eu comecei a entender que eu não vivo num mundo qualquer. Eu percebi que eu vivo num mundo de guerra. Então eu fico esperto todo o tempo. É claro que aqui eu não estou falando que todo policial pensa e age dessa forma, mas ele me mostrou que ele tinha que ficar esperto e tudo. Ele falou, ele usou essa expressão: parece que todo o tempo eu estou em guerra. Assim, eu tenho que ficar esperto porque qualquer momento pode acontecer alguma coisa, então eu tenho que ficar atento aqui. E isso me fez lembrar do meu primeiro amigo que eu havia comentado a vocês. Isso ficou martelando na minha mente. Isso também é uma lição para nós, para a nossa vida espiritual. A guerra que nós estamos falando aqui nessa série não é uma guerra só física aqui, de bomba, de revólver, de pólvora, não é disso apenas, mas de uma guerra espiritual que eu e você estamos travando todos os dias. Todos os dias nós estamos em guerra. Nesse momento você está em guerra. Não pense que foi à toa que você veio aqui. Não pense que é à toa que você está nos assistindo. Tem uma força te trazendo para assistir essa mensagem, assim como teve uma força para trazer você para cá.
Porque nós vivemos no meio de um grande conflito, uma guerra cósmica, que iniciou no céu e está tendo continuidade, e ela está se desenrolando aqui na terra. E o primeiro texto que eu queria ler aqui foi um texto que o pastor já leu na semana passada. Eu queria aqui, para a gente fazer a nossa timeline aqui, relembrar no livro de Apocalipse, no capítulo 12. No capítulo 12 de Apocalipse, você vai ver o registro da guerra do céu e como Satanás foi expulso do céu. E esse verso 12, do capítulo 12, ele é interessante porque é um aviso para mim e para você. Olha o que diz esse verso aí. Abra sua Bíblia aí, ou ligue sua Bíblia no capítulo 12 de Apocalipse. Está projetado para quem quiser ler, mas nem todos os textos vão estar projetados, vamos ler muitos textos hoje, então eu peço que você tome sua Bíblia e acompanhe, por gentileza, aí. Eu vou procurar aqui na minha também, para eu ler junto com vocês. Capítulo 12 de Apocalipse, verso 12. Diz assim: por isso depois da expulsão de Satanás do céu, olha só. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ai da terra e do mar. Satanás foi expulso do céu. E ele veio para cá, para fazer com que a humanidade caísse. Você conhece a história. Eu queria relembrar aqui, né? Para nós relembrarmos essa história, nós temos que ir ao primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Agora você vai voltar, sair do último livro aqui do Apocalipse, você vai voltar para o livro das origens ali, para o livro do Gênesis, o capítulo 3, para você acompanhar uma parte do relato da queda do homem, como que essa guerra se projetou para cá, para a Terra. E é importante nós lembrarmos isso aqui, e eu vou até frisar algo aqui interessante sobre esse livro. Algumas pessoas pensam e acham que esse livro é um livro, ou melhor, que esses primeiros capítulos são capítulos alegóricos, que não são literais. Mas eu queria dizer a você que está me ouvindo, que talvez duvide disso, que esse livro, por completo, capítulo 1 ao capítulo 45 de Gênesis, todos são literais. Jesus Cristo fez menção a essas histórias, e Jesus não é mentiroso. Se ele falou que isso aconteceu, o dilúvio, todas as coisas, até o capítulo 11, Torre de Babel, tudo, é porque realmente aconteceu. Então, não temos tempo, e não é o foco dessa mensagem explicar, dar provas disso. Mas a verdade é que o que nós vamos ler agora é um relato realmente literal, que nós conhecemos como o pecado original, como que entra aqui, né, o conflito cósmico. Então, acompanhe comigo aí, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, desde comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui está um breve relato da queda do homem, como ele desobedeceu a Deus, obedecendo a Satanás. Agora, sabe o que é interessante? Nós lemos o primeiro texto aqui de Apocalipse como um aviso. Céus festejando, mas, olha, cuidado, terra, porque Satanás ele foi expulso e está indo para aí. E aqui no relato também, e quando nós estudamos mais profundamente a Bíblia, nós entendemos que Adão e Eva sabiam que existia um inimigo. Eles sabiam que existia um inimigo. E por que eles foram enganados? Sabe por quê? Porque o inimigo ele nunca se apresenta como um inimigo, sempre ele se apresenta com algo que te atraia. O texto diz que Eva viu que o fruto era bom para se comer. Então, de alguma forma, ela se sentiu atraída pelo fruto. Satanás conseguiu enganar. Então, sempre que Satanás ele se apresentar para você e para mim, ele vai se apresentar com algo que vai me tentar. E não pense você, não existe nada que você possa fazer
no momento de tentação, a não ser recorrer a Deus. Eu digo mais, não existe ser humano que não tenha uma fragilidade perante Satanás com relação à tentação. Tem uma citação de um livro que diz o seguinte, que em todo ser humano, Satanás encontra um cabide onde pendurar uma tentação. Em todo ser humano. Apenas em Jesus Cristo ele não achou esse cabide. Agora em mim, você, ele encontra. Ele sabe o seu ponto fraco. Ele te conhece. Ele sabe a sua fraqueza. Se você tem dificuldade em mexer com dinheiro, se você tem dificuldade no aspecto moral dentro do casamento, ele sabe tudo sobre você. Sabe tudo. Ele sabe como te tentar. Ele fez isso com Eva, e ele faz isso hoje ainda. Essa é a estratégia dele. E falando em estratégia, depois que isso acontece, depois que Adão e Eva caem, que eles pecam, tem que entrar em ação um plano, que nós conhecemos como plano da redenção, plano da salvação. E aí, começa então a guerra de fato, aqui na Terra, né? Começa ali essa batalha que foi perdida primeiro por Adão e por Eva, e agora começa uma batalha mais acirrada entre todos os seres humanos que vão vir. Inclusive está acontecendo hoje, como falei no início. E esse plano de salvação, ele é dividido em duas etapas. Uma, a macro, que eu diria, a principal, e depois ela é esfacelada em pequenas táticas. Um tempo atrás eu li esse livro do Sun Tzu, que é A Arte da Guerra. Ele é um clássico, né, militar. Foi escrito ali aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Se tornou muito famoso na história ali, é muito famoso hoje, não só por ter táticas de guerra em si, mas porque muitas pessoas usam para aprender a como lidar nos negócios, na vida social mesmo. Então, muitas pessoas que são coaches hoje, né, usam esse livro para ensinar as pessoas. E esse é um livro muito interessante e tem muitas lições importantes. Coisas que eu aprendi nesse livro são duas coisas que o inimigo sempre usa para nos derrubar. Primeiro, o inimigo ele é dissimulado e geralmente ele se apresenta de surpresa. E Sun Tzu ele separa duas coisas importantes que eu queria aqui mencionar a você. Primeiro, que existe numa guerra a estratégia. O que é a estratégia para ele? A estratégia é o fim, ou seja, é o plano principal. É o plano geral para se vencer a guerra. No caso, o plano de Deus, qual é o plano principal de Deus? O plano da salvação, da redenção. Esse é o plano para nos resgatar. Esse é o plano de Deus, é a estratégia dele. Mas além das estratégias, há também as táticas. E o que é a tática, segundo ele? São os diversos meios para se conseguir executar a estratégia. Ou seja, é o processo para se conseguir vencer a guerra. Deus tem as suas táticas e Satanás também tem as dele. E é nesse ponto que ele vai minando. Então, se você olhar uma prancheta, por exemplo, de um técnico de futebol, você vai perceber que ele usa, a estratégia dele é ganhar o jogo, claro, né? Mas para ele chegar a esse ponto, ele usa as táticas. Aí ele mexe no posicionamento dos jogadores, fala, olha, esse marca esse marca esse, recua agora e tal, e começa a ensinar ali, falando das táticas. E Deus também usa isso. E o que está acontecendo na nossa história agora são as táticas sendo desenvolvidas, tanto de Satanás como a de Deus. E eu quero apresentar algumas aqui a vocês nessa manhã. Primeiro, eu gostaria de lembrar a você, eu queria pedir que você prestasse muita atenção agora, você que está aqui comigo e você também que está nos assistindo. A maior estratégia de Satanás com Eva foi enganá-la de forma visual. Sabe por quê? Porque é fácil enganar a visão. Às vezes você vê uma coisa, mas na realidade aquilo é uma ilusão de ótica, como nós costumamos dizer, né? Eu trouxe aqui algumas imagens para você olhar aqui e responder algumas perguntas para mim, tá bom? Então você observa aqui no telão, você que está aqui, você que está aí, a imagem vai estar projetada para você, eu vou estar aqui conversando com vocês enquanto as imagens vão estar sendo projetadas. A primeira pergunta é, nessa imagem que você está vendo aí, e aqui eu vou pedir licença aqui para virar, eu acredito que a imagem não está ali, qual das duas torres que vocês estão vendo aí está mais inclinada para a direita? Você precisa falar, é claro, né? Mas você tem a impressão que tem uma que está mais inclinada para a direita? Dá a impressão, né? Mas olha,
essas imagens elas são a mesma imagem. Se eu virar a imagem, como eu estou tentando fazer agora, acho que virou, só que não teve virou aqui, não teve a transição, mas é a mesma imagem. Se eu colocar essa imagem da direita para a esquerda e vice-versa, da esquerda para a direita, não vai mudar nada. A impressão se dá porque, quando nós colocamos uma do lado da outra, a impressão é que a da direita sempre está mais inclinada, só que é apenas uma impressão de ótica, certo? Uma outra imagem que eu gostaria... foi agora, né? Uma outra imagem é essa imagem dessas 3 mulheres aqui. Aparentemente são mulheres normais, né? Mas quando eu viro essa imagem, você olha agora bem direitinho, você percebe que tem alguma coisa anormal aí no rosto delas, né? Quando elas estavam viradas de cabeça para baixo, a nossa visão não consegue identificar alguns defeitos, porque nós não estamos acostumados a ver pessoas de cabeça para baixo. Então, a nossa visão logo seleciona a imagem de forma geral. Uma outra imagem aqui é a imagem desse elefante. Eu pergunto a vocês, quantas pernas tem esse elefante aí? Quantas pernas? Alguns até recuam assim para olhar melhor, né? É claro, se você perguntar quantas pernas tem um elefante, né? A não ser que ele tenha algum problema, ele tem 4, né? Quantas patas, né? Mas nessa figura fica difícil, porque o desenho foi feito para complicar realmente a sua visão. Então, alguns podem dizer até que tem 6, aí alguns já dizem até que tem 8, né? Uma outra imagem que ajuda a gente a ver isso é essa aqui. Quem assistiu o desenho, né, sabe do que se trata aqui. O que você vê aí? Um Wolverine ou 2 Batmans? O que você está vendo? Hã? Depende, né, irmã? Tem uma frase que diz assim, ó, todo ponto de vista é visto de um ponto, né? Então, aqui está uma ideia disso, né? O gato, ele está subindo ou está descendo a escada? Hã? Subindo ou descendo? Uma outra imagem. Será que as linhas horizontais são paralelas ou não? Elas estão paralelas? Estão. As imagens negras aí, elas dão a impressão que nós temos que elas não estão, mas elas estão paralelas. Você percebe como é fácil enganar a nossa visão? O que você vê nessa imagem? De imediato, acredito que a maioria de vocês vai ver 2 senhores aí, né? Mas quando nós aproximamos mais a imagem, a gente vai perceber que são várias outras imagens que formaram essa imagem maior, né? Aí você vai perceber que tem um senhor tocando uma espécie de violão, uma senhora bem lá atrás, saindo de uma porta, e aqui tem uma outra pessoa na frente também. Uma outra imagem que se parece com isso é essa aqui. Se você olha rápido, você vê a imagem que nós conhecemos geralmente como Jesus, né? Quando nós aproximamos, nós temos mais coisas aí também. O próprio Cristo em cima do burrinho, e outras pessoas acompanhando. Então, essas imagens elas servem para nos lembrar que nós podemos ser enganados com a nossa visão. Eu queria pedir você agora aqui, só um favor, que você olhasse fixamente para esse pontinho preto no meio dessa bandeira, por apenas alguns segundos. Aqui eu vou contar aqui, para que você depois continue olhando para a tela. Você vai olhar para o pontinho preto sem desviar o olhar, certo? Continua olhando para a tela. O que você vê? Consegue ver a bandeira do Brasil? Com as cores nítidas aí? Ah, interessante, né? Como a nossa visão é, né? Já está chegando aqui ao final aqui das imagens. Essa aqui é uma... O que você vê nessa imagem? Um cachorro? Realmente dá a impressão que é. Mas aí quando você aproxima as imagens, você vai ver que tem 3 pessoas aí, né? Um casal, um de frente para o outro, e um bebezinho bem mais embaixo, se você prestar bem atenção. Deu a notar? Não? Então, são imagens. E, por fim, essa imagem, o que você vê aí? Você não precisa de máscara, né? Na verdade, é um homem abraçando, ou colocando a mão nos bolsos de uma mulher que está na frente dele, e dá a impressão que é como se fosse a barba dele aí, né? Essa imagem, você olha rápido, é essa impressão que você tem. Toda essa imagem serve para nos lembrar. A nossa visão pode nos enganar. Então, nós devemos estar espertos para isso. Lembrar que nós estamos em guerra e que nós podemos ser enganados pelas imagens. E eu continuo aqui com uma outra lição agora de Sun Tzu, que é uma das lições mais impressionantes do livro. Ele diz o seguinte: se você conhece o inimigo,
e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Todas. Então ele está dizendo o seguinte, você vai entrar numa guerra, se estude, saiba quem você é, suas limitações, os seus pontos fortes. Estude também seu inimigo, quem ele é, quais são os pontos fortes e os pontos fracos dele. E aí você pode entrar. Agora, se você só se conhece e não conhece ele, você vai sempre ganhar e perder ao mesmo tempo. Ou se você só conhece ele e não se conhece também, você pode ganhar e perder ao mesmo tempo. Agora, se você não se conhece e não conhece seu inimigo, cuidado. Cuidado. Porque a sua luta praticamente já está perdida. E essa frase ela é uma frase muito importante para mim e para você nessa manhã. Eu vou dizer por quê. Porque eu tenho uma pergunta a fazer a você. Não sei se você já parou para pensar quem você é. Quem é você? Quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos? O que você é de verdade? Quais são as suas fraquezas? Eu quero apresentar um conceito do ser humano na Bíblia para você. Quem é você e quem sou eu? Todo ser humano é assim, está nesse estado. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3. Romanos, no capítulo 3. E eu quero te apresentar aqui o nosso estado. Romanos, capítulo 3, verso 10 ao verso 18, diz o seguinte: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo, ele está falando aqui da condição de todos os homens. De todos os homens. O intento do meu e do teu coração, se nós não tivermos o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, é fazer coisas ruins, é fazer coisas que vão desgraçar com a nossa vida e com a vida de outras pessoas. Essa é a verdade. Se você não tem consciência disso nessa guerra, você já entrou nela perdendo. Que você não consegue fazer coisas boas por si só. Não adianta você achar que devolver o dízimo é uma coisa boa, não adianta você achar que visitar alguém é uma coisa boa por si só. Tudo que você faça por si só, achando que é uma obra de caridade para alguém ou para você mesmo, não vale nada perante Deus. Porque a condição em que nós nos encontramos hoje do pecado, por conta do que aconteceu com Adão e com Eva, é algo que está arraigado na nossa natureza. Então, por natureza, nós somos pecadores e maus e assim por diante. Tudo que eu faço, se não estiver ligado a Deus, não passa de obras mortas, não passa de trapo de imundície, segundo a Bíblia. E eu preciso ter isso em mente, eu preciso entender isso. Então, reflita. E eu acho que esse é um ponto muito importante sobre a nossa vida cristã. Saber quem a gente é. Chegar até Deus com um coração sincero e falar: Senhor, realmente, eu sou desse jeito aqui. Quantos pecados eu cometi hoje? O que eu já fiz hoje de errado? Me perdoa, Senhor. Saber se confessar a Deus, abrir o coração a Deus. Ele é o único que pode nos entender. E por intermédio de Jesus Cristo, que é o nosso intercessor, há perdão para nós, há perdão para mim e para você. E dentro desse contexto, agora eu queria aqui entrar no aspecto do nosso inimigo. Quem é meu inimigo? Quem é o seu inimigo? Queria que você abrisse agora sua Bíblia no livro de Efésios, ainda Paulo falando. Você vai seguir mais um pouco à frente aí. Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios capítulo 6, verso 12. Só um minuto aqui. O pregador é sempre o último a achar que ele procura só com uma mão, né? Efésios 6, verso 12. Diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados
e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta, a minha luta, não é contra a carne, não é contra as coisas que estão acontecendo aqui. E eu contei aí 2 histórias para vocês no início de 2 amigos que estavam preocupados com os acontecimentos aqui terrenos. Isso é uma lição para nós, é claro. Mas há uma luta mais acirrada, e a verdadeira luta, a verdadeira guerra, que é essa guerra espiritual. É isso que Paulo está querendo dizer. E eu confesso a vocês que até um tempo atrás eu não tinha muito noção do que era isso. Até que em 2016 eu fui convidado a fazer um evangelismo em um lugar no interior do Moju. E nessa ocasião eu era o pregador, ali, o palestrante principal. E durante o dia, nós passávamos o dia estudando a Bíblia com as pessoas, e durante a noite essas pessoas vinham para um local para estudar a Bíblia conosco ali e receber também o Evangelho durante um período de aproximadamente 20 a 25 dias. E quando eu fui convidado para ir para esse local, fui convidado pelo pastor na época, o pastor João Batista, que era pastor ali no Moju, nós tivemos contato com o casal que era dono do terreno que havia doado para a igreja, para a construção de uma futura igreja. Casal muito querido, o dono ali do terreno, um homem forte, grande assim, né? Perto de mim não é muito difícil ser grande também, né? Mas ele era um homem assim bem mais alto que eu, bem forte. E ele, muito animado, quando eu cheguei ali, estavam fazendo os preparativos para a construção ali do que seria a tenda ali do evangelismo, né? Então nós fomos para ali de mala e cuia, fomos passar ali os 25 dias acampados ali, dormindo ali e tudo, né? E aqui, como bom paraense, eu levei a minha rede, né? Minha esposa também me acompanhou. E nós dormimos ali no lugar aberto, e ele, próximo da casa, e o terreno que ele doou era bem ao lado da casa. E começou a acontecer uma série de coisas estranhas ali nesse período. A primeira coisa que aconteceu foi que, quando eles saíram para tirar a madeira, né? Para tirar a madeira para a construção ali, dentro do terreno dele, eles estavam derrubando a madeira ali, cortando ela, e o neto do dono do terreno havia acompanhado eles. Uma criança de 8, 9 anos de idade. Então, todos os adultos, na hora que a árvore estava para cair, eles se posicionaram contrário ao que eles imaginavam que a árvore ia cair. Só que o menino, criança, ficou desatento ali e ficou na direção da árvore. E ele, o dono do terreno, estava cortando, né? Eu estou poupando aqui o nome dele, né? Porque eu não pedi autorização para contar aqui a história falando o nome dele. E a árvore caiu na direção da criança. E ele me contando depois, né? Que só deu tempo dele gritar e fechar os olhos. Aquele barulho de uma árvore caindo, várias outras, né? E o menino só deu tempo para se encolher assim. E a árvore caiu, e 2 galhos grossos passaram rente a ele, mas não bateram nele. E eles saíram dali, pararam o trabalho imediatamente ali, ficou muito nervoso, não conseguiu mais trabalhar. Depois ele me contou que foi um livramento de Deus, e de fato foi. E nós entendemos que nós estávamos entrando em terreno perigoso. E nós intensificamos nossas orações. E depois de iniciado ali alguns dias já de culto, em uma madrugada, por volta de 2 da manhã, eu me acordei com um grito assim muito alto, um grito horripilante. O grito dele, do dono da casa. Casa dele de altos e baixos, e estava dormindo em cima. E eu acordei e eu pensei assim comigo, esse grito não é um grito de acidente ou grito de alguma coisa. Esse é um grito de medo. E eu comecei a orar ali deitado, né? Aí de repente chegou uma das irmãs ali, né, que estava ali também no acampamento, tocou na minha rede e falou assim, pastor, é para o senhor ir lá na casa do irmão, porque aconteceu um negócio ali e o senhor precisa ir lá orar com eles. E eu já levantei assim, todo preocupado, né? Saí orando. Aí nós entramos lá e estava na cama em pranto, chorando, e a mulher dele lá do lado, os filhos lá com ele. E eu sentei do lado dele, nem pedi para ele me contar o que era, porque a forma como ele estava ali, ele não tinha condições de me dizer.
Passei um tempo ali com ele, até ele se acalmar, nós oramos, e de manhã ele me contou a história. Ele falou assim: pastor, de madrugada, eu estava dormindo mal e, de repente, eu comecei a sentir que algo estava me sufocando. E era alguém me sufocando, me enforcando, tentando me matar. Ele falou, eu vi como se fosse um homem em cima de mim me enforcando. E foi na hora que eu gritei. Ele falou, eu gritei para Jesus. Isso me impressionou muito, muito, muito mesmo. E eu entendi que realmente nós estávamos ali mexendo com algo muito difícil. Ali era uma comunidade onde só havia festa, bebedeira, essas coisas, e nós estávamos entrando no terreno do inimigo. E isso ficou assim, marcou a minha vida espiritual. Nós oramos, e hoje para terminar com a parte positiva, né, depois de todas essas lutas que nós tivemos ali, muitas pessoas se batizaram. Existe uma igreja nesse local, a família continua trabalhando ali firme e forte, uma família missionária, para a honra e glória de Deus. Mas nós entendemos que nós estamos realmente numa guerra espiritual. E você precisa entender isso. Você precisa entender que existe um inimigo que está tentando nos tragar a todos os instantes. A Bíblia está cheia de histórias assim. Paulo ele disse que ele queria ir à cidade de Tessalônica, e o inimigo impediu ele por 2 vezes. Daniel registra a história de Miguel, de Gabriel, quando o mensageiro dele, que queria chegar até ele antes, mas só que existia ele chama de príncipe da Pérsia, que estava impedindo ele, que ele teve que pedir ajuda a Miguel, que é o próprio Jesus Cristo, para ele vencer essa batalha. Para você ver no contexto que nós estamos vivendo. Eu queria aqui chegar à nossa reta final, lendo o último texto dessa manhã, pedindo que você abra sua Bíblia aí para contar uma breve história aqui da Bíblia para você, no livro de Segundo Reis. Não estou conseguindo passar aqui. Você pode passar aí, por favor? Segundo Reis, capítulo 6. O livro de Segundo Reis. Capítulo 6, nós vamos ler o verso 15 ao verso 17. Do 15 ao verso 17. Acontece aqui que estava acontecendo um contexto de batalha, uma guerra. O rei da Síria estava querendo invadir, querendo derrotar o povo de Israel. Só que toda vez que ele tentava invadir ali o povo e tentar guerrear contra eles, o povo se desviava do caminho dele. E ele ficou assim pensando, alguém está dizendo para eles por onde não passar, porque toda vez que eu estou indo atrás deles, eles conseguem se desviar do caminho. E alguém procura o rei e fala assim, não, rei, não tem ninguém dizendo para eles, não. É que tem um homem de Deus lá. Tem um homem de Deus que, toda vez que o senhor está dormindo na sua câmara de dormir, que o senhor está planejando, Deus sabe e Deus vai e conta para ele. E ele sabe por onde não passar para vocês não conseguirem derrotar eles. Aí ele falou, então nós vamos atrás desse homem de Deus. Onde ele está? Aí você vai ver o contexto que o verso 13 diz que eles estavam em Dotã. Eliseu está ali, ele e o servo dele. E acontece o que nós vamos ler agora. O rei cerca todo o local com seu exército. E pela manhã acontece o seguinte, verso 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa cena, para mim, eu fico imaginando como foi ele para o moço, né? A Bíblia não diz o nome dele, chama de moço. Com medo, se viu cercado de um exército perigoso da Síria. Mas Eliseu estava tranquilo, porque ele sabia que Deus estava lutando por ele. Lembra da questão da ilusão de ótica?
às vezes você não percebe, você não vê. Quase sempre você não vê. Mas quando você confia em Deus, Ele sempre está do seu lado no momento da batalha, no momento da guerra. Sempre está. Ele está agora no seu lado. Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe o que você está enfrentando. E Ele sabe mais do que nós sabemos, Ele sabe como será o fim. Eu termino essa mensagem com essa frase de Billy Graham. Ele diz assim: eu li a última página da Bíblia. Tudo vai dar certo. Eu li a última página da Bíblia e tudo vai dar certo. Não importa o que você está enfrentando, ou não importa o que você ainda vai enfrentar, lembre que tudo vai dar certo no final. Porque apesar de nós não podermos ver as lutas, as batalhas que nós estamos vivendo de forma clara, porque são batalhas espirituais, Deus está no controle de todas as coisas. E assim como Ele mostrou para o jovem moço, se você tiver fé nele, se você confiar nele, Ele pode se mostrar ao teu lado. Ele pode mostrar que o exército que está do teu lado é muito maior do que o exército de Satanás, muito maior que um exército aqui na terra pode ter, e muito mais poderoso. A queda aconteceu, mas há um lugar onde não haverá mais guerra, nem luta, e esse lugar está descrito ali na última página da Bíblia. O Guilherme vai cantar agora sobre esse lugar. Eu queria que você pensasse nesse momento, como está a sua vida? Que guerra você tem enfrentado? Como é que estão as batalhas da sua vida? Que se você colocasse sua vida nas mãos de Deus, e Ele pode lutar por você, Ele deve lutar por você, se você se colocar nas mãos dEle. E Ele está preparando um lugar para mim e para você, onde também não haverá mais nenhum tipo de luta, nenhum tipo de batalha mais, porque a que nós estamos vivendo aqui, ela está acontecendo, mas ela já foi vencida. Ela já foi vencida. Sinto refletir o pesar que sentiu o primeiro de nós, quando no jardim esperava por Deus ao ocaso do sol, bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero estar, bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero morar. Quando o sol se põe, sinto um grande vazio, é saudade do lar, vendo a luz sumir, deixando a noite nascer, sinto vontade de estar bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero estar,
bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero morar. Como é possível nós sentirmos saudades de um lugar onde nós nunca estivemos? Há quem diga que no coração humano existe um vazio que só Deus pode preencher. Por isso clame ao Senhor: preenche, Senhor, preenche meu coração com tua paz, com teu perdão e a tua misericórdia, e faz um milagre na minha vida mais uma vez. Amém? Onde é o meu lugar, é ali onde eu quero estar. Bem ali, bem ali, oh, oh, oh. Onde é o meu lugar, é ali onde eu quero morar. Bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero estar. Bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero morar. Amém. Estamos em guerra, mas essa guerra já foi vencida. E esse lugar, para aqueles que se colocarem ao lado do vencedor, é um lugar maravilhoso, onde não haverá mais luta, não haverá mais essas batalhas que você está degladiando hoje. Eu queria convidar você a orar nesse momento. Queria convidar você a orar e se colocar nas mãos de Deus nesse momento, pedindo que Ele lute as suas batalhas. Você deseja isso? Se você deseja, se coloque em pé para orar comigo. Você que está em casa, está nos assistindo também, se você deseja isso, atitude de reverência, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque podemos ver, sentir como o Senhor tem atuado na história da humanidade. A despeito de todo o sofrimento, nós sabemos, Senhor, que essa guerra que está sendo desenrolada agora, ela já foi vencida por Ti. Nós Te rogamos, Senhor, que o Senhor nos ajude nesse momento aqui que estamos ainda por passar por dor e sofrimento. Que o Senhor possa nos ajudar a continuar confiando em Ti. Queremos entregar, Senhor, nossa vida nas Tuas mãos, nosso casamento, nossos filhos, Senhor. Que o Senhor cuide de cada um dos nossos filhos. Que o Senhor cuide, Senhor, do nosso trabalho. Que o Senhor cuide, Senhor, da nossa vida nos estudos. Que nesses lugares, Senhor, nós possamos nos mostrar soldados Teus, Senhor. Molda, Senhor, o nosso caráter segundo a Tua vontade. Transforma a nossa vida. Que possamos, de fato, Senhor, estar Te aguardando, alertas, porque sabemos que estamos em guerra. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque sabemos que, mesmo diante de tudo que estamos vivendo, o Senhor já venceu por nós. Nós Te agradecemos e louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.